Mas a importância de Deus ser o centro de tudo. A importância de Deus estar no controle de tudo, né? Sempre aprendemos, não é somente nós. Nosso lar, ele é baseado na palavra e quem é o dono do nosso lar, da nossa casa, é o Senhor Jesus. Nós não fazemos nada sem consultar o Senhor. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o pastor Dielson, esposo da Beatriz. Oi, e pai da Iane. Oi, gente. Hoje é conosco a nossa trajetória de vida na caminhada cristã, do nosso encontro apaixonado. Quando ela me encontrou, né, a mulher de sorte. Mas vamos lá, começar a falar um pouquinho para vocês. Eu estou aqui na comunidade cristã desde os meus 12 anos de idade, né? E eu vim juntamente com a minha mãe. A gente veio convidado por uma vizinha nossa e a princípio, né, novo, muito tímido, a gente não tinha noção do que Deus estava preparando para as nossas vidas. Eu lembro quando eu entrei na igreja pela primeira vez, foi ali, como todo mundo costuma dizer, né, a igrejinha. Quando eu coloquei os pés dentro do templo, estava cantando um louvor que chama És a Nossa Estrela da Manhã. E quando eu coloquei o pé ali dentro, eu já senti algo diferente, né? Senti um mover diferente que eu não entendi o que era, mas o Espírito Santo já tinha trabalhado no meu coração, trabalhou no meu coração naquela noite. Eu comecei a frequentar nos cultos e me envolver com as coisas, participando das reuniões de jovens, vinha nos cultos. E no determinado dia acabou um culto, um pastor que tinha na época, o Vitorino, eu estava pela janela olhando assim a bateria da igreja e eu fiquei parado e ele chegou em mim e falou assim: você gosta de bateria? Aí eu cheguei e falei assim, nem sabia o que era bateria. Aí eu falei, eu gosto. Aí ele falou, você quer aprender a tocar bateria? Aí eu falei, eu quero. Eu lembro que na época o baterista era o pastor Cristiano, que hoje é o pastor lá da igreja CCIP lá em Peruíbe. E ele dedicou um tempo para me ensinar, para me mostrar como que era. Vinha todas as tardes, estudava pela manhã, vinha às tardes ensaiar e ia aprendendo o básico. E fui crescendo, aprendendo. Aí eu lembro que a primeira vez que eu toquei na igreja foi num casamento. Eu não lembro se foi no casamento do Ricardo e da Mara, foi a primeira vez que eu toquei no casamento. E depois disso eu comecei a tocar na igreja, me envolver com as coisas da igreja, aprendi a tocar contrabaixo, aprendi a tocar violão, aprendi um pouco a como cantar, e aí comecei a caminhar. E num certo momento da minha vida, a gente ficou sem líder de jovens, né? E eu com 16 para 17 anos, o pastor começou a falar assim, ó, vocês não podem ficar sem líder. Então eu vou acompanhar vocês. Na minha ideia, o pastor ia ser o nosso líder de jovens, né? E eu lembro que ele participou de 3 reuniões com a gente. Era eu e mais 4 jovens. E aí na terceira reunião, ele já falou assim, agora você vai sozinho. Eu lembro que eu tomei um choque, tomei um baque. E eu falei, meu Deus do céu. E até então, né, desde os meus 18 anos eu trabalho com os jovens. Estou trabalhando aí com essa galera do Conexão, que é uma benção, com a turma que veio depois aí, que veio para somar, né? Participo também do Ministério de Louvor, que é uma benção. Estamos servindo a Cristo junto com essa turma aí. Deixa minha mulher falar um pouco, depois eu vou falar de como eu... Não, conta, pode contar. Não, fala como você vê na igreja. Conta e eu falo como eu cheguei. Bom. Tá bom. Você quer que eu conte o quê? Quando você me perguntou, tá bom. eu conto como eu cheguei. Vamos lá então. Então, e aí nessa época, trabalhando na igreja, né? E no determinado dia, entrou uma moça na igreja, de cabelos negros lindos.
né? Eu olhei para ela assim, a princípio não gostei, né? Mas chamou a atenção. E aí depois disso, né? Começamos a puxar conversa. Eu já fui líder dela, ela já foi minha liderada, né? Nos jovens, ela começou a se envolver na igreja. Então, soltei aí. Ah, tá bom, então fala. Vamos fazer suspense. Fala. Bom, pessoal, eu vim aqui para a comunidade, eu tinha 18 anos, mais ou menos, né? Eu conheci umas outras igrejas, mas nada assim de experiência com Deus. Eu ia porque eu gostava. Nunca fui uma menina assim que cresci fazendo muita bobagem, essas coisas assim. Bobagem assim, de não conhecer a Deus, isso é uma bela bobagem. Quem ainda não conhece a Jesus tem que conhecer. Mas eu comecei a trabalhar com a pastora Cassalema. Pastora Gersa, minha parça. Cassalema, a gente trabalhava na Procuradoria Jurídica aqui da Prefeitura. Eu entrei como estagiária. Não conhecia elas, não sabia quem eram elas. E na época tinha um rapazinho, que era o Wagner, e ele era guardinha. E ele começou a me chamar para vir para a igreja, né? Ele tocava bateria. E ele falava assim: Bia, vamos lá para você me ver tocar bateria. Vai ser muito legal. Vai lá para você conhecer minha igreja é da hora. E de tanto ele ficar me chamando, de tanto ele ficar na minha orelha, aí eu falei assim: vou lá, né, ver o que tem de diferente nessa igreja, que esse menino não para de me chamar. Só que assim, era tipo assim, ele me chamava, mas ele era uma pessoa diferente, um jovem diferente. Um jovem que dava testemunho ali onde ele estava. Né? Você via a diferença dele, eu via a diferença na pastora, na Salema, via que eram pessoas diferentes. Eu fiquei curiosa para saber por que eles eram diferentes daquele jeito, por que o Wagner tinha aquele anseio de querer que eu viesse na igreja, sendo ele um adolescente na época. Aí eu falei assim: vou lá. Aí chamei minha colega e era onde? Na igrejinha, né? Na nossa saudosa igrejinha. E eu cheguei lá, amei o dia que eu cheguei na igreja, uma igreja na época pequenininha, aconchegante, muito avivada, muito alegre, a recepção dos irmãos. Isso fez com que eu, assim... Você olhou para mim? Não te vi ainda, não tinha te visto ainda, calma, quem não chegou nessa hora. E eu me senti muito acolhida, muito amada, porque assim, eu não vim de um lar cristão, né? Eu vim de um lar muito conturbado, de uma família totalmente desestruturada. Meu pai separado da minha mãe desde que eu tinha 11 anos. Ninguém na minha casa era cristão. Então eu vim num lar assim bem atribulado, né? Então eu me senti muito acolhida, muito amada naquele dia. E eu comecei a vir frequentar. E eu comecei a ver que as coisas do mundo já não estavam atraindo mais. Aí eu comecei a participar, a vir nos cultos de domingo. E quando começou a ser perto do retiro, e o Wagner começou: vamos, Bia, o negão precisa te ver para você poder ir no retiro, senão você não vai poder. Sem nenhum interesse, era para ela ir pro retiro, pensando na alma dela. Ele era líder dos jovens já. Só que naquela época não tinha muitos jovens, eram poucos, né? Tanto é que no retiro era bastante adulto que ia, né? Ia bem pouco mesmo jovens. Aí eu comecei a vir de sábado, só vinha de domingo. Aí comecei a vir de sábado, que eu queria ir pro retiro para ver como que é, o que é isso aí. Se ele falou que a igreja é legal, eu fui, eu tô gostando, então eu vou no retiro que deve ser legal. E eu comecei a vir aos sábados. Aí quando eu vinha, aí o Wagner falava assim: vamos lá pro negão te ver, porque aí ele vai deixar você ir. Aí eu ia lá, cumprimentava: oi, boa noite, a paz. Paz. Aí ia embora. Aí comecei a vir, né, participar, tudo, fui pro retiro, né, e lá eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor. Lá eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi lá que eu me converti, onde é o Sítio Maranata, né, era uma casinha bem pequenininha, não tinha nada para oferecer. Nenhum atrativo. Nenhum atrativo, mas a presença do Senhor era tão real, era palpável. A presença do Senhor era tão palpável aquela noite, naquele momento do período da oração,
que Deus assim transformou a minha vida, né? De lá para cá nunca mais eu me afastei da presença do Senhor. E eu achei interessante uma experiência assim que eu nunca tive, que até hoje eu nunca senti isso, que quando eu voltei lá do retiro, quando eu pisei, então, saí do carro e pisei no chão, eu não sentia o chão. Eu sentia como se eu estivesse flutuando. Foi uma experiência assim, olha, tremenda. Eu sentia assim como se eu estivesse flutuando. Saiu todo aquele peso, tudo aquilo que eu sentia, aquelas angústias, tudo. Aí, de lá pra cá, eu fui só me envolvendo com as coisas de Deus. E eu tive luta, assim, lá na minha casa. Passei por lutas até eu, assim, me alicerçar depois que eu casei e tudo, mas antes disso eu passei por muita luta, né? Porque às vezes a gente acha que assim, o jovem vem, só porque ele está na igreja lá na casa dele não vai ter luta. Tem, passa muita luta, muita dificuldade, mas eu permaneci, né? Eu permaneci, fui persistente e sempre buscando a presença do Senhor. E com isso eu fui me envolvendo nas coisas do Senhor e teve um evento, que ia ter um evento aqui na igreja, a Noite do Cachorro Quente. E a pastora falou assim, muito estrategicamente, falou assim: Bia, ajuda o Dielson nesse evento, porque você conhece algumas pessoas, né? Vê se você consegue pedir algumas coisas, conversa com o Dielson, vai lá, procura saber com ele o que está precisando. E eu comecei a me chegar mais próximo ao Dielson, né? Eu chegava mais cedo, porque eu morava... Olha onde eu morava lá no Savoy. Eu tinha que sair mais ou menos 1h30 antes para pegar um ônibus para chegar aqui na igreja no horário. Então eu sempre chegava antes do horário, aí tinha alguma coisa, ou varrer a igreja, ou organizar alguma coisa. O Dielson já estava lá porque ele já era obreiro na época. E se precisava de alguma coisa, eu estava ali disposta também a ajudar, né? Eu estava naquela empolgação do primeiro amor, né? De fazer alguma coisa para o Senhor. E a gente começou a conversar sobre a respeito do cachorro quente e o Dielson começou a... deixa eu falar agora. Aproveitar que tá na frente de todo mundo, confesso. Fala a verdade. Além da verdade. Não, mas interessante quando eu brinquei aqui com a pastora, minha parça, por quê? Lógico, a gente começou a trabalhar junto, eu e a Bia, né, junto com todo o pessoal da igreja ali. E aí, lógico que a gente se tornou amigos, ela se tornou uma companheira de ajudar, de tratar as coisas, de correr atrás das coisas. E aí começou a nascer um sentimento diferente em relação a ela, né? Aí eu falei, meu Deus, meu coração tá batendo... já tinha me batizado, viu? Já tinha me batizado nas águas. Meu coração tá batendo diferente, aí eu falei, ih, moiou. Mas o que acontece? Eu sempre tentei sempre ter um pouco de critério, assim, porque eu já tinha me magoado algumas vezes, né? E aí quando eu comecei a sentir alguma coisa por ela, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para a pastora. Como ela trabalhava com a pastora, eu cheguei e falei, pastora, seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Como que é a Bia? Né? Porque uma coisa eu a via aqui, quando ela vinha no final de semana. Outra coisa é no dia a dia, elas trabalhavam todo dia. E aí eu conversei com a pastora, puxei a ficha dela, como que é a Bia? Aí ela falou, deu boas referências. Aí depois eu cheguei para a melhor amiga dela, né, que andava junta, a Angélica. Como que é a Bia? Fora sem a gente estar perto. Também falou como que ela era, uma boa menina e tal. E aí eu comecei a criar coragem, começamos a ir, a gente ia no Dogão, na época o Dogão era R$1. Era R$1, saía do culto, acabava o culto e a galerinha toda lá pro Dogão, né? E aí eu cheguei num certo dia, né? Falei com a Angélica, falei, pô, eu tô gostando da Bia, né? Acho que eu vou falar com ela. Aí a Angélica, eu não sei se a Angélica preparou o terreno, mas teve um dia que eu cheguei e fui falar com ela, né? Não, depois do culto você falou assim, Bia, depois eu queria conversar com você. Vou te aconselhar. E aí eu fui me abrir com ela e ela foi e também falou. Ficou, a parte que eu tenho que contar é que ele ficou com dor de cabeça no dia, passou mal, ele não tinha dinheiro para comprar, a gente tinha ido com uma turma, comprar remédio. Com uma turma, todo pro Dogão. Aí depois que a gente saiu lá do Dogão, eu precisava conversar com você antes de você ir embora, porque eu tinha que pegar o ônibus para ir lá pro Savoy.
Então eu tinha que sair sempre 1 hora antes de qualquer compromisso para me chegar 1 hora depois na minha casa, né? Porque minha mãe não deixava chegar tarde. Mesmo eu já tendo 18 anos, eu não podia chegar tarde em casa. E aí ele pegou e falou, começou a passar mal. Aí fui lá e comprei um de pirona para ele, dei para ele tomar. Para ele melhorar, para ele ter coragem, para ele saber o que era, eu não sabia. Recebi a cura e criei coragem, falei com ela. E aí ela também, né, se abriu e falou que também estava gostando de mim, porque a gente percebe, né? Por isso que eu cheguei e conversei com ela, porque eu não ia arriscar assim então, né? Mas a gente percebia, né, que já tinha um sentimento entre nós. Aí desde então a gente começamos a namorar, né? Não, aí a gente conversou com o pastor, isso, né? O pastor. Pedimos a bênção dos pastores, né? Eles aprovaram. A gente começou a namorar 1 ano e 6 meses. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 6 meses. É só uma palavra assim que eu quero, sempre procuro falar para os jovens. Que uma coisa que eu pedi a Deus é que Deus me desse uma mulher que fosse virgem. Porque eu tinha 20... Casei com 22, 24. 23. E eu era virgem também. Então eu coloquei no coração, falei, Deus, já que eu tô assim, com 23 para 24 anos, virgem, então eu quero uma moça também que fosse virgem, para a gente poder começar tudo junto. E Deus preparou ela, né? E de 1 ano e 6 meses a gente namorou, noivou, casou. No dia do altar, né? Que ela chegou, entrou na igreja. Eu glorifiquei a Deus que nós conseguimos chegar no casamento, resistindo às tentações, às dificuldades que todo relacionamento tem, né? E nós vamos dia 8, agora vamos fazer 22 anos de casado. E dessa união nasceu essa bênção aqui, que agora ela vai falar um pouquinho, alguma coisa. Oi, gente, meu nome é Iane, sou filha dos 2 abençoados aqui. Depois de quantos anos vocês me tiveram? 6 anos. Depois de 6 anos, eu nasci, estou aqui com eles, né? Nosso presente de Deus. É presente de Deus. Pode falar. Interessante que a Iane, a gente sempre projetou as coisas diante de Deus. A gente, quando casou, a gente veio morar aqui na igreja. Moramos 6 anos aqui na igreja. Nós éramos os caseiros da igreja, né? E eu lembro que a gente aprendeu, através de uma ministração, de especificar para Deus as coisas que nós gostamos, que nós queremos. E nós anotamos tudo aquilo que a gente queria, como meta de família, como meta, né, para nós. E coisas materiais, coisas financeiras, né, emocionais, espirituais. E uma das coisas que a gente anotou era que nós tivéssemos um filho, né? E guardamos, a Bia pegou, guardou nos lençóis que a gente tinha ganho de presente, ela guardou no guarda-roupa e esquecemos. E num determinado tempo, passou um tempo, ela estava organizando o guarda-roupa, ela achou o papel, que todos aqueles sonhos que nós tínhamos, e de todos os sonhos que nós colocamos lá, só faltava se cumprir a Iane, o resto de Deus tinha se cumprido e nós nem imaginávamos, né? A gente dedicado nas coisas do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, o Senhor foi cuidando das nossas coisas. E aí, quando nós conseguimos sair daqui, nós fomos para a nossa casa. E acho que 1 ano depois, né? Um ano E pouquinho depois. Aí Deus nos deu o privilégio de ter a Iane, que é presente de Deus, né? E desde pequenininha a gente leva a Iane para tudo quanto é lugar. É retiro, é trabalho de igreja, é cantina, é viagem. E ela desde pequenininha cresceu, aprendendo as coisas de Deus, chorando, que chorava muito, né? Aqui era assim, quando ela chorava, Iane dos Santos, o que foi? Tudo ela chorava, né? Mas ela cresceu num ambiente de glória, um ambiente da casa do Senhor. Como eu disse, eu cuido de jovens também, né? Ela cresceu, agora ela é minha liderada, né? Tem 14 anos. Então a responsabilidade minha de cuidar do filho dos outros. E agora eu tenho que cuidar da minha também, além como pai, né? Como líder, ensinar para ela o que é certo, o que é errado. Deixar ela tomar as decisões dela, porque ela tem o livre-arbítrio dela e saber que precisa temer a Deus acima de todas as coisas, né? E hoje nós somos uma família, graças a Deus, abençoada. Temos aprendido muito, servindo a Deus, né?
Ela também é atuante, né, na obra Sim. do Senhor, na mídia, né, aqui da igreja. Ministério de Dança. Ministério de Dança. É. Né? Então Deus tem abençoado, capacitado a vida dela, né? E a gente tem visto aí os frutos, né? Eu sempre falo, ela sempre me comenta as coisas da escola. Às vezes ela chega assim com umas respostas que às vezes o professor falou e a gente fica até impactada, assim, porque eu vejo assim que houve o crescimento, houve ali foi regado no coração dela a palavra, né? Foi semeada. Semente germinou, né? Germinou e hoje em dia ela dá frutos ali na escola. Ela sempre convida as pessoas, jovens, a gente sempre vê adolescente vindo, adolescente muitas vezes com problema. E ela sempre tem trazido, sempre tem falado do amor de Deus ali. Lógico, ninguém é perfeito, todos nós temos erros, temos nossas falhas, assim como ela. Mas ela tenta a cada dia fazer a vontade de Deus, né? Fala aí. Ela é tímida. Amém, pessoal. Então, essa é uma história bem resumida, a nossa história, né? Porque tem muita coisa para contar, né? Como diz o ditado popular, daria um livro, né? Então, eu tenho o privilégio de ver jovens atuando na igreja, pregando na igreja. E Deus sempre colocou algo no meu coração de ser um arco, né? De pegar e lançar essas flechas, né? E a gente tem lançado flechas aí, né? Tem jovens pregando, irmãos que estudaram conosco, trabalhando conosco. E estão aí hoje servindo a Deus, nos ajudando no departamento dos jovens, da Conexão. E servindo a Deus a cada dia mais com alegria, buscando novos sonhos, né? Almejando novos sonhos e correndo atrás desses novos sonhos. E cremos que Deus tem mais. Amém? Amém. Se junta a nós, né? Porque a obra do Senhor tem muita coisa para ser feita. Amém? Amém. É isso aí. E nós queremos também deixar para vocês, né, uma questão de uma reflexão sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina. Primeiro eu vou falar em questão do filhos, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então esse tem sido um propósito nosso sempre, desde quando a Eliane nasceu, ensinar o caminho do Senhor para ela, né? Para ela continuar trilhando, né? Porque como eu falei, ela tem que tomar as decisões dela, ela tem que entender que ela precisa amar a Deus acima de todas as coisas, temer ao Senhor. E uma coisa que a gente esquecemos até de falar, que desde quando nós namorávamos, a gente sempre participou de reunião de casais, com o pastor Luiz e a irmã Carmela, né? Então a gente sempre aprendeu como que é ter um relacionamento familiar, né? Como é viver, como é bom respeitar. E lembro que no início do casamento, muitas das coisas que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática logo no início do casamento, porque se nós não tivéssemos tido uma base, nosso casamento não tinha andado, né? Porque imaturidade, né? Personalidade. Então nós precisamos de muita apoio, muita instrução. A pastora Gersa nos instruiu muito, né? E então esse último episódio, né, da trajetória, né, nós estamos aí no mês da família, né? Então nós podemos falar que vale a pena investir na família, vale a pena você participar, vale a pena você vir à igreja, ouvir o que Deus tem para falar com você, com a sua família, através das ministrações, das orações, porque aqui a gente tem bons exemplos, né? Tem casais aqui que tem 40, 45 anos, 50 anos, mais de 50 anos de casado. Então a gente tem que pegar essas experiências, esses exemplos, né? E nós crescemos juntos e que em nome de Jesus a gente alcance, né, 40, 50 anos de casados, né? Para que nós possamos, como diz a palavra, né, até que a morte nos separe, ficarmos velhinhos, sem cabelo, eu já estou, né? Mas a importância de Deus ser o centro de tudo. A importância de Deus estar no controle de tudo, né? Sempre aprendemos, não é somente nós. E quem é o dono do nosso lar, da nossa casa, é o Senhor Jesus. Nós não fazemos nada sem consultar o Senhor. E das vezes que nós fizemos, né, de empolgação, quebramos a cara. Então isso nos trouxe aprendizado. Tudo que você for fazer em família, converse em família, consulte ao Senhor. Se Ele aprovar, se Ele direcionar as coisas, vá em frente, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Esse foi o nosso último episódio da A Trajetória.
Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever lá nas nossas redes sociais, Instagram da CCI Church. Um beijo pra vocês. Tchau!